Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live de terça-feira e hoje o nosso tema é diálogo nos relacionamentos. Nós vamos esperar a Thaís aqui entrando para a gente começar nossa live. Oi, Luciana. Noite. Aí, deu Muito bem. certo. Boa noite, entriáticos. Bem-vindos É. aí à sessão, à pílula semanal de autoconhecimento. Muito bem, que bom. Nossa Nossa, dose semanal. isso, é um alívio quando entra, né? Assim, de primeira já. Ufa! Nossa, dá até uma emoção, né? A gente fica até assim, Exato. ai, Que aliviado. maravilha. Ufa, deu certo, Que deu certo. legal. Com certeza. Que legal a Bia por aqui, a Luciana, legal o pessoal entrando, sejam todos bem-vindos, o Aldo, enfim, e vamos lá. E aí acho que é um assunto bem gostoso, né, de se falar, pelo menos para nós a gente acha gostoso. De vez em quando, né, rola ali, rola ali um certo estresse, um certo atrito dessa questão do diálogo, mas acho que é um tema bem legal, bem importante, né. Na verdade, aquilo que a gente falou, né, no story, mas que é o kit sobrevivência da relação, né? É um item do kit sobrevivência da relação. A gente tem que saber usar muito bem esse kit, né, esse item, porque Uhum. ele é fundamental. Se a gente não fizer um bom uso dessa A, rela- ferramenta, a relação não sobrevive. não, ela não tem construção, né? Vai para o lugar da destruição aí, e muitas vezes da dor, né? Uhum. Da ferida. Porque Então, relações com briga, com atrito, com desgaste, isso é extremamente nocivo, né? Extremamente complexo, não só para a relação, mas para as pessoas que compõem, não só para o nós, para o eu, para o tu. uhum. Gente, se vocês puderem só dar uma devolutiva aí, a questão do volume, se está tudo bem, se a gente precisa falar um pouquinho mais alto, mas acho que está tudo certinho. Muito bem, o pessoal está entrando, Mara entrou, Fernanda, tem mais alguém aqui? Bem-vindas. Sil, Lude, muito bem. Bem-vindo, pessoal. E vamos lá, vamos começar a falar um pouco desse tema. Quem chegar, entra aí no fluxo e vai seguindo. Tá? A Luciana respondeu aí que tá tudo ótimo. Muito bom. Obrigada. Mas, afinal de contas, né? Como a gente sempre gosta de fazer, vamos começar ali por um conceito. Afinal de contas, o que é diálogo, né? Afinal de contas, todo mundo fala dessa história de diálogo, de dialogar, temos que saber conversar, dialogar, mas o que é isso? Né? O que quer dizer diálogo? E Uhum. diálogo é trocar ideias. Diálogo é o contato entre duas partes. Então, é uma troca, né? É um movimento, é uma fluidez, é um bate-bola. Não pode ser esse lugar de uma via só, porque senão não tem o diálogo mesmo, não tem a construção, não tem a compreensão. Então, o diálogo é justamente essa dança. A gente sempre fala que o relacionamento é uma dança, né? E o diálogo não deixa de fazer parte de compor essa dança. Dá Então, um ritmo, né? dá um ritmo, é. Então, para os movimentos dessa dança serem fluidos, né? Você não ir lá e pisar no pé do outro, dar um empurrão, cair, tropeçar, rolar no meio do salão, você precisa acompanhar, né? O movimento do Sim. outro e o outro acompanhar o seu movimento também. E isso é feito justamente pelo diálogo, por essa Uhum. troca, né? Por esse É, contato. isso, e super importante, né? Usando o exemplo que você está dando aí da dança, entender também qual que é o ritmo do outro, a forma do outro dançar, né? Então vamos brincar que se estiver dançando um forró, tem aquele que dança um forró, o passinho mais paradinho, tem aquele que dança o forró com aquele gira-gira todo, aqueles passos todos, aquela firuleta toda. Então, assim, o diálogo também é essa percepção, essa compreensão, né? De que forma que o outro dialoga. O outro dialoga de uma Uhum. forma mais assertiva, mais pontual, aspas, mais matemática, mais compassada,
ou o outro dialoga nessa forma toda cheia de firulinhas e toda cheia de voltas, né? Então, Uhum. e também aprimorando o passo, né? E aprimorando o diálogo. E é E extremamente importante dialogar, né? claro. E quando a gente fala eu acho interessante a gente dar esse significado também da troca, porque estar com o outro no diálogo demanda esse contato, estar em contato. Né? E estar em contato é você olhar, é você perceber, é você pegar aquilo de volta, tentar entender, tentar ver o que é aquilo, né? Tentar reconhecer. Então, o diálogo vem desse lugar. Quando você está interessado num objeto, né? Você quer adquirir um objeto, você não quer pegar aquilo, né? Vamos trazer para essa imagem concreta. Você não quer pegar, você quer Sim. tocar, você quer sentir, você quer ver a textura, você quer ver qual que é a sensação que aquilo te causa, né? E como que é Uhum. essa formação. Então, no relacionamento, o diálogo ele serve justamente como esse tatear, né? Como esse lugar de pegar, de entender, de compreender, de perceber. Então, Esse palpável, né? é esse palpável. Se você não vai para o diálogo, você não tem essa percepção do concreto da sua relação. Que acho que a Uhum. gente pode entrar num outro ponto também, que é muito importante, que é a questão da imagem real desse relacionamento. Né? Então, quando eu Sim. entro em contato com esse outro que está ali na relação, através do diálogo, eu vou construindo essa imagem real do meu relacionamento. O que o meu relacionamento ele é de fato? Né? E o que ele não é? O que não existe aqui? O que não tem espaço aqui? E o que tem espaço? Então, É isso porque vem... muitas vezes, percebendo a realidade da relação, você pode perceber que esse outro não está aberto ao diálogo. Uhum, uhum, sim. E aí você, a partir disso, você vai decidir o que você faz, se você investe numa relação onde o outro não quer investir, né? Porque dialogar é um investimento das duas partes, das duas pessoas na relação. Uhum. Desculpa. Eu gosto bastante daquela imagem do joguinho de frescobol, né? A ideia do frescobol, você joga a bola e o outro te devolve, mas ele devolve para você devolver a bola e o jogo acontecer nessa dinâmica. Agora, Uhum. se você joga a bola e o outro corta, né? Jogo de tênis, acho que é mais ou menos isso. O pessoal aí que joga tênis vai poder falar. Mas você joga a bola, o outro corta, você joga a bola, o outro corta, ou seja, ele não está querendo cooperar, ele está querendo competir. E uma relação dessa forma, ela não vai, né? Ela está fadada ao insucesso. Então, eu vou investir nessa relação? Né? Qual é a importância do diálogo para a minha relação? E o outro entende a importância do diálogo para a relação? Uhum. É, precisa ter mesmo esse jogo, né? Uhum. Esse movimento, essa fluidez aí de compreender, de perceber. Uma das coisas do diálogo é isso. Uma das dicas também é essa, que a gente, né, a comunicação humana, ela é falha mesmo. Porque a gente usa a comunicação é um símbolo, né? Então, chega esse símbolo para mim, eu vou colocar a minha interpretação sobre aquele símbolo ali. Então, muitas vezes a gente não tem falha de comunicação. Não era isso que eu queria dizer. Eu disse uma palavra, tem tantos sentidos a mesma palavra. Então, a Muitas comunicação vezes não, né? A grande maioria das vezes a gente tem falha de comunicação, né? Até aquele é. que trabalha se comunicando e é assertivo. Eu imagino que a Laís também, na nossa prática clínica, o tempo todo a gente pergunta para o nosso paciente: o que você está compreendendo do que eu estou dizendo? Como você está Uhum, compreendendo isso? E isso é extremamente importante, porque muitas vezes eu estou querendo dizer uma coisa e o outro está entendendo outra. sim. Então, eu preciso verificar, eu preciso assegurar isso, né? Peraí, o que eu estou falando, o outro tá compreendendo da forma que eu estou me comunicando mesmo? Realmente é isso que eu estou querendo dizer? E é isso que ele está entendendo? Ou está chegando uma outra mensagem ali? Através de uma outra Uhum. interpretação que esse outro está projetando, né? Que esse outro está falando por cima, né? Botando ali, mascarando em cima do meu diálogo, em cima da minha frase, da minha comunicação. Então, Uhum. porque comunicar também não é só a palavra, né? Comunicar Sim. como a gente falou no começo, né? O que é diálogo? É o contato, e o contato ele não parte só da palavra, ele parte do olhar, ele parte da Da- postura, ele parte do tom.
E isso da entonação, do tom de voz, das palavras, da escolha das palavras, né? Uhum. Então, tudo isso vai compor esse diálogo. Se eu falo, tá tudo bem, tá tudo bem. Que tudo bem é esse que eu tô dizendo, né? Tá Uhum. tudo bem, tá tudo bem. Então, assim, eu posso dizer um tudo bem de várias formas. E aí, como é que eu estou comunicando esse tudo bem? E como é que o outro está entendendo isso? Como é que está chegando para ele isso? Então, eu sempre no diálogo, eu vou, como é uma dança que a gente falou, né, um movimento, eu vou ter que me certificar também do que o outro está falando ali, o que o outro está entendendo do que eu estou falando. E muitas vezes eu vou ter que perguntar, bom, o que você entendeu do que eu falei? Repete para mim, o que você entendeu? Uhum. Aí, não, você entendeu errado, não foi isso que eu quis dizer tal coisa. Né? Então, repete para mim, até realmente estar Isso. claro. Então, é um treino que a gente vai Isso. afinando essa comunicação ali. Né? Mas eu sempre preciso Exato. verificar como é que está chegando essa mensagem aí do outro lado. Exato. Porque você precisa compreender a forma com que você fala, a forma com que o outro ouve. Se você consegue ser assertivo nessa comunicação, se o outro está aberto a compreender, se o outro está disposto a te devolver, eu escutei isso, eu entendi tal coisa, não era isso que eu queria dizer aquilo. Porque às vezes a gente se relaciona com as pessoas que elas distorcem muito, né? Elas Uhum, projetam muito e distorcem. Então a gente precisa ir construindo a relação de forma que fique claro para o outro. E muitas vezes nós temos dificuldade de nos comunicar. Né? Se a gente não tem lá, vamos dizer, uma boa interpretação sobre nós mesmos, fica muito mais difícil a gente explicar para o outro o que está querendo dizer, o que está querendo comunicar. Por isso o treino. Tudo na vida que a gente treina bastante, a gente adquire excelência. O diálogo não é diferente. Né? Quando a gente uhum, começa a treinar, é difícil. Eu, Thaís, como pessoa, no começo, tinha extrema dificuldade de me comunicar e de ser assertiva nas minhas falas, não que eu seja exemplo. Mas, com o tempo, a gente vai entendendo um pouco mais sobre nós e a forma com que nós nos comunicamos. Né? Nas relações precisa uhum, ser assim. Quando o outro começa a entender muito errado, você começa a ter essa devolutiva das pessoas. O que você entende do que eu falei? Eu entendi totalmente errado. O que você entende totalmente? Poxa, acho que eu preciso me melhorar na minha forma de falar. Acho que eu preciso me aprimorar na minha forma de falar, porque tudo que eu falo as pessoas entendem errado. Né? Então, talvez eu uhum. precise me aprofundar na minha forma de falar. Eu vou moldando, né? Eu vou moldando esse diálogo, essa forma de comunicar também, conforme eu vou vendo que isso está sendo eficaz. Então, por isso que eu tenho que treinar. E eu tenho que verificar como é que isso está chegando para o outro o tempo todo, porque eu vou me especializando nisso, vai ficando mais fácil, né? Vai ficando não só o diálogo nesse relacionamento, mas o meu diálogo com outras pessoas também, né? Vai Uhum. ficando mais fácil de eu me comunicar, eu vou generalizando essa forma de comunicação mais clara e mais assertiva. Mas realmente é o que você está dizendo, a gente precisa se conhecer. Porque se eu não me conheço, como é que eu vou expressar? Como é que eu vou dialogar com o outro? Como é que eu vou dizer para o outro o que é importante para mim, o que não é, o que eu aceito, o que eu Eu não aceito, o que eu espero. quero, o que eu espero, né? Eu não consigo dizer, ou porque eu não conheço, porque eu realmente não consigo identificar isso, ou eu não consigo dizer, às vezes, porque eu tenho medo da reação do Uhum. outro, medo do que o outro vai pensar, medo de ser Uhum. rejeitado, medo de ser abandonado. Então, Exato. eu vou indo para esse lugar que, bom, vou ficar quieta aqui, não vou falar nada, vou guardar aqui, deixar quietinho aqui E- dentro. Como se não fosse sair de algum jeito. Isso, exato, porque de alguma forma sai, né? A Lu falou aqui, né? Eu não sei dialogar, não acho que funciona, funciona só na hora. Talvez, né, no final da live você consiga mudar um pouquinho sua visão sobre isso, né? E tem aí, a Luciana fala um pouco da falha de comunicação. Eu achei legal isso que a Dani está dizendo. Você pedir para o outro falar o que ele entendeu é fundamental, porque às vezes a gente não consegue expressar realmente o que a gente quer dizer, que é isso que a gente estava Uhum, dizendo, né? Que a gente estava falando a importância de falar de forma assertiva, porque de algum jeito a gente vai dizer. Né? O nosso corpo vai dizer, as nossas expressões vão dizer, os nossos gestos vão dizer. Então, aquele famoso, tá tudo bem, né? Não tá tudo bem, e o outro capta que não tá tudo bem, mas você disse uhum, que não tá tudo bem, e não dá muito ao outro a possibilidade dele falar, mas o que é que não tá bem? Né? Porque quando você diz, tá tudo bem, você tira do outro a possibilidade dele
interagir, dele te devolver, né? E aí, como é que vai ficando a confiança no relacionamento também, né? Porque eu falo, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. De qualquer jeito, assim, eu não tô me expressando assertivamente, como é que esse outro vai confiar? Peraí, mas tá tudo bem mesmo? Não, tá tudo bem. Uhum. Mas, peraí, tá tendo algum... Tá tendo uma interferência aqui, não tá certo isso, porque ela tá verbalizando uma coisa, mas eu tô tendo uma sensação errada, tô tendo outra sensação, então, peraí, aí você começa a se perder no relacionamento também, né, porque aí você fala, bom, eu tô tendo uma percepção aqui, o outro tá me comunicando uma coisa contrária, como é que eu fico? Como é que fica a confiança? A confiança de que você Isso. vai dizer realmente o que é importante, né, pra gente ir construindo e direcionando esse relacionamento. E se você não consegue construir relações limpas e claras, quando você não é verdadeiro na relação, né? Essa relação começa a ficar permeada de mentiras, de pequenas mentirinhas, né? E o outro, isso Uhum. vai somando, vai numa somatória, e aí, né, a confiança. Bom, se aquela pessoa tem um monte de mentirinha, eu vou também começar a trazer um monte de mentirinha para a relação. E de repente esse monte de mentirinha vira uma mentirona, né? E a relação acaba, enfim, É, tem vira, todo o vira o problema. vale, vira o vale das omissões, né? Aquela coisa que vai Isso, ficando enorme ali e vai virando um fantasma no relacionamento também, né? Porque todos isso. os não ditos, eles vão vir de alguma forma, porque você precisa dizer a sua necessidade, você precisa se expressar da forma real ali no relacionamento. É alguém que está com você muito íntimo, né? Muito perto. Então, precisa ter essa transparência. E aí vai ficando essas omissões ali que vão se transformando num fantasma e que uma hora vem, se torna um monstro aí do relacionamento e aparece de formas, muitas vezes, violentas, dolorosas, né? Isso. Que não é a forma mais Não, adequada. o não dito, o maldito, né? É. Vai destruindo a relação, né? Esse fantasma vai destruindo a relação. Você está falando aí um pouco da violência, enfim. Tem uma diferença entre dialogar e acusar, impor, né? A fala da Luciana me trouxe, da Lu me trouxe aí a questionar um pouco, né? Por que não acreditar no diálogo na relação? Muitas vezes as pessoas, elas têm como referência de diálogo, às vezes nas outras relações, às vezes na família, né, na criação, na infância, enfim, estou só inferindo aqui. Mas muitas vezes as pessoas têm como referência que diálogo é ataque. Então eu não gosto de dialogar. Porque se eu preciso dialogar, eu preciso atacar o outro, ou se eu for dialogar com o outro vai me atacar. E existe uma diferença muito grande entre diálogo e ataque, né? Entre diálogo e essa imposição. Uhum. E quando a gente fala em diálogo e da importância do diálogo, às vezes as pessoas ficam... Tem-se uma imagem de que diálogo é a coisa mais maravilhosa do mundo, então quando eu estou dialogando, tudo é perfeito, tudo é É uma claro, mousse de tudo é chocolate. lindo, é uma mousse de chocolate. E na verdade, quando eu vou dialogar, eu tenho que estar ali aberto também a olhar para as minhas feridas, né, para as minhas dores, porque muitas vezes esse outro ele vai dizer sobre isso, não no sentido de estar me atacando, mas no sentido de como que essa minha dor acaba interferindo na minha relação com ele, né, com ela. Então, às vezes o outro ele está apontando, mas ele não está apontando no sentido da acusação de olha o que você faz, mas olha como essa dor que é da sua história, ou da sua ferida, ou da forma como você se posiciona no relacionamento, acaba interferindo na Uhum, fluidez da nossa relação, né? uhum, Então, às vezes o outro vai dizer, olha, eu gostaria que você fizesse tal coisa. Não, não vou fazer nada, não, porque eu não faço isso, entendeu? Porque lavar louça, fazer comida, é machista. É machista fazer comida, então eu não vou fazer comida. Então, vai vindo das dores também ali, do lugar que eu me posiciono. Eu preciso dizer, bom, mas quando você faz comida ali, para mim, quando você faz aquele gesto, eu me sinto amado. Então,
Não é que eu quero te transformar numa escrava, por exemplo, mas é porque eu me sinto amada, assim. Ou eu me sinto amado quando você vai buscar água. Acho que você uma vez me mandou um texto por esses tempos aí, falando sobre essa mudança da relação, né? Que às vezes no começo da relação, lembra de um Sim, sim. textinho? No começo da Sim, sim. relação é tudo tão lindo, é tudo tão maravilhoso, e depois as coisas vão mudando, vão ficando meio estranho, meio distante, mas na verdade não é que ficou distante, na verdade é que teve uma transformação. Então, se no começo Isso. tinha toda aquela paixão ou aquela atração intensa, depois esses gestos vão sendo transformados em outros gestos, né? Em E cuidado, em confiança, em outro tipo de intimidade, a verdadeira intimidade, né? A gente sempre diz que estar nu ou fazer sexo com outro não é sinônimo de intimidade, né? Intimidade é uhum, algo de outra ordem. Então, sim. essa relação que no começo parece tão maravilhosa e tão intensa, com o tempo ela se transforma, às vezes o desejo muda, mas a intimidade, a profundidade, o cuidado, isso tudo vai se transformando e aprofundando na relação, né? E exatamente por essa transformação que o diálogo tem que vir, né? Então, no começo da relação, que é a atualização, a gente sempre fala de atualizar a relação, né? E para isso a gente precisa do diálogo, de você dizer para o outro o que é importante para você, o que deixou de ser, porque às vezes deixa de ser mesmo, né? Então, durante o início da relação, algumas coisas são prioridade, são importantes, e depois de um tempo ali de relacionamento, são outras prioridades, são outros desejos, são outras necessidades. E eu preciso comunicar para o outro isso e fazer com que o outro entenda isso a partir de mim, né? Não a partir desse lugar do ataque do eu quero que você faça isso, você não faz aquilo, você faz assim, é para fazer do outro jeito, você não faz nada certo, mas E, do e que é importante. isso que você está dizendo, Laís, me fez lembrar de uma coisa que muitas vezes acontece, né? No começo das relações, quando as pessoas começam a dialogar, muitas vezes elas têm grandes descobertas sobre si mesmas, né? Você está dizendo aí, eu te peço para lavar a louça, sei lá, você pode... Gasgou aí? Desculpa, gasguei, desculpa. Imagina. Hoje nós estamos tudo engasgando aqui. Aí muitas vezes você vai dizer, né? Eu gostaria que você lavasse a louça. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu faço tudo errado, você entende tudo que eu faço como errado? Não, mas não é isso que eu estou querendo dizer. E muitas vezes a pessoa percebe, poxa, na minha história de vida, toda e qualquer fala era uma crítica. E aí quando você fala, eu entendo como crítica. Olha que descoberta legal eu tive sobre mim, né? Então eu Uhum, preciso trabalhar dentro de mim essa dor, por exemplo, de ter sido muito criticado, e para conseguir ouvir de você o que você está dizendo que é simplesmente o que você espera, o que você uhum, pode dar, o que você busca, né? O que você entrega na relação. Então, o diálogo ele é um grande transformador para a relação, mas ele também é um grande transformador para nós mesmos. Muitas vezes a gente se conhece a partir do diálogo com o outro. Às vezes a gente tem uma conversa e para num ponto e fala, olha, eu não sei o que te responder, eu preciso pensar, eu preciso me uhum. conhecer mais, eu preciso me consultar e a partir disso a gente volta a conversar. Sim. Isso é saudável, né? Então, como a gente está falando ali, a ideia é que o diálogo é tudo tão maravilhoso, tão pleno, tão simples, tão fluido. Não, é esse momento de saber também que quando você está se comunicando ali com o outro, você vai ter que entrar em contato com coisas muito boas, né? Mas com coisas muito difíceis também, muitas dores, feridas, tanto do outro quanto suas. E Uhum. que, às vezes, durante o diálogo, a gente vai ter que dar uma pausa, a gente vai ter que falar, bom, por hoje deu para mim, eu preciso de um tempo para reorganizar tudo Para isso, para digerir. digerir tudo isso, para integrar tudo isso e aí a gente voltar para eu poder receber isso de um outro jeito, para eu poder olhar para isso realmente, né, de uma forma clara, não de uma forma na minha armadura, na minha defesa, com o meu escudo aqui na mão. Ou com todos Então, os ataques, né? é, então é importante essa percepção, né, de que quando eu vou para o diálogo, eu vou ter que estar ali atento que às vezes eu vou ter que ouvir coisas que são difíceis e que não é porque o outro está atacando, às vezes ele está mesmo, né? Às vezes, em algumas relações são assim, né? Então às vezes o Sim. outro está atacando e por isso que você precisa saber que outro é esse que você está se relacionando. Mas na Aham. maioria das vezes a gente vai para um lugar muito de defensiva mesmo, ele está me atacando aqui, né?
Não é esse lugar de, pera, tá, isso realmente é uma dor para mim, isso realmente é uma ferida para mim, então vai ser algo que eu vou ter que pegar de uma forma mais delicada, talvez eu vou ter que comunicar para o outro isso, e dizer, olha, eu tô entendendo o que você está dizendo, eu tô reconhecendo o que você está dizendo, e isso realmente é uma dor para mim, isso realmente é uma ferida Isso. que eu vou ter que olhar com mais calma. Eu vou olhar, mas Mas eu preciso de um isso, tempinho para olhar para isso. isso, e preciso que você tenha delicadeza, sutileza e cuidado para falar sobre isso comigo, para mexer nesse ponto Uhum, comigo, porque aí você está mexendo numa ferida, numa fragilidade, né? É se mostrar verdadeiro, é se mostrar real na relação, com esse outro que é tão íntimo, com esse outro que é tão próximo, né? A gente uhum, sempre diz que relacionar-se é um grande investimento, é um investimento sempre. constante. Consigo e com o outro, né? É um Sim, investimento. sim, com certeza. E, e a função do diálogo é a função de fazer com que esse investimento te traga mais lucros do que prejuízos, né? Que esse investimento tenha bons retornos e que vá organizando tudo isso, vai organizando o espaço da relação, né? O limite, o que eu espero, o que o outro espera. É a mesma coisa do que há um ano, há 2 anos, há 15 anos, há 45 anos, né? Uhum. Então, que é essa história de ir atualizando, de ir organizando e de vendo quais são as nossas prioridades agora. Então, por isso que o diálogo é tão importante, para a gente ir afinando isso e acertando o nosso passo, né? Compreendendo que a gente muda, que o outro muda, que a relação muda, né? Eu percebo que muitas vezes as pessoas têm medo de dialogar na relação porque aquilo coloca um pouco em dúvida se eu tenho uma ideia fixa, estável sobre mim mesmo, e aí o outro me questiona um pouco sobre as coisas, e eu não quero modificar a visão que eu tenho sobre mim, eu não quero dialogar, né? Mas, muitas vezes a gente precisa perceber que a gente está em transformação, a gente está em mudança, o outro também está em transformação, também está em mudança. Consequentemente, o nós está em transformação, em mudança. Então, a Uhum. partir do diálogo, a gente vai afinando, a gente vai alinhavando essa relação. Quando a gente pensa lá na máquina de costura, tem a linha de cima, a linha de baixo, essas duas linhas elas precisam estar juntas. Aí a gente faz o ponto, aí a gente costura, né? Mas a linha de baixo ela não Uhum. está, só está a linha de cima. Para quem costura sabe que não vai dar certo. Você vai soltar um tecido do outro Vai soltar porque não tudo. deu o pontinho. Exato, não deu o Uhum. pontinho. E é Perde a legal porque liga, né? aí, exato. A gente entra um pouco numa pergunta que é uma das questões. E se eu quero dialogar e o outro não está aberto ao diálogo? Isso é algo bem complicado nas relações, né? É, é, é Porque, mesmo, porque acontece mesmo, né? uhum. Acho que a primeira coisa que a gente precisa é respeitar o outro. Então, assim, eu quero dialogar, o outro não está pronto, o outro não está preparado. Ok, eu preciso Uhum, respeitar o outro, mas eu preciso comunicar que eu quero conversar sobre determinado assunto, eu preciso dialogar sobre isso. E o outro te dizer assim, eu preciso de um tempo. Muitas vezes o outro precisa se organizar emocionalmente, né? Eu preciso me acalmar. Porque se eu conversar com você agora, eu tô bravo, e aí eu vou ser grosseiro, vou ser rude. Então eu preciso de um tempo. Entendo isso como bem saudável para a relação. Porém, uhum, existem alguns casos em que você diz, eu preciso conversar sobre determinado assunto, e a pessoa diz, eu não quero falar. uhum. Então, E aí? mas alguns assuntos, né, por mais que sejam difíceis, têm que ser ditos. A gente vai se preparando esse terreno para falar Uhum. sobre isso, né? Uhum. Então, eu não quero falar sobre isso por quê? Por que será que eu não quero Uhum. falar abertamente sobre isso com alguém que está construindo algo comigo, que está aqui pondo tijolinhos, como a gente sempre fala, né? Então, que dor é essa? Porque se eu não quero falar, é porque tem alguma dor ali, Uhum. né? Que eu não estou querendo acessar. Ou porque eu ainda não estou preparada, porque ainda não é o momento, é, mas é uma dor, né? Que está sendo difícil ali, às vezes, de ser olhada, e que em algum momento vai ter que ser olhado. Então, vai ter que ser nomeado e dado tempo.
olha, eu entendo, como você estava falando, olha, eu entendo, mas a gente vai ter que em algum momento olhar para isso. Você precisa de um tempo? Uhum. Você sabe de quanto tempo você precisa? Pode ser um Uhum. ano, né? Ó, me dá o tempo de um ano, mas ok, esse outro ele está ali, ele sabe, né? Porque acho que a Ele tá angústia é você, disponível para a relação, né? acho que a angústia é você precisar falar sobre algo e não ter o tempo daquilo, né? Então, e que muitas vezes o outro fica cutucando isso. Bom, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Então, quando você põe um tempo ali, deixa eu me organizar, né? Dá um mês, dá 3 semanas, 2 semanas, uma semana, 10 horas, Uhum. para que a gente volte a tocar nesse assunto. Né? E veja que o tempo é algo que é muito pessoal, né? Sim, e muitas vezes você volta a tocar no assunto e você começa a ter a conversa e você pode dizer, olha, para mim deu agora, a gente volta nesse assunto depois, Uhum. né? Gradual, E o outro ter essa respeitoso. sensibilidade, né? Como a gente falou, o contato, porque o diálogo é o contato, de Uhum. perceber o quanto aquilo é doloroso para o outro e que o outro precisa daquele tempo. E que se você forçar a barra, vai estourar, né? Não vai ter o ponto ali, ó, a Vai linha romper, vai romper, o né? tecido vai esgarçar, Vai. né? E Essa aí relação vai você não vai desconstruir. atingir, você não vai atingir o objetivo que você quer. Porque às vezes na pressa a gente quer resolver as coisas Uhum. e quer acelerar o tempo do outro, ou acelerar o nosso tempo também, né? E Sim. isso pode ser muito mais prejudicial do que benéfico para a relação. Né? Isso, porque as relações elas precisam ser lugares de cuidado, né? De cuidado, de troca. Então, quando eu tenho Uhum, cuidado com o outro, eu respeito o tempo do outro, o outro tem cuidado comigo, respeita meu tempo, o outro respeita que às vezes eu preciso ter conversas que são desconfortáveis para mim, né? E a gente consegue ter uma relação que seja troca. Porém, em alguns momentos, a gente pode perceber que o outro não está disponível para a relação, o outro não está disponível para investir na relação. Eu quero dialogar, mas esse outro, ele não quer mostrar para mim que para ele é difícil, e que ele está se esforçando, ou que ele está dando um passo, ou que ele está se abrindo, ou que ele vai buscar se conhecer, de repente através do processo terapêutico que seja, para aprender a dialogar. Muitas vezes esse outro ele não quer investir na relação, ele só quer receber, só quer que você faça o investimento. E aí você precisa pensar se você quer investir num negócio onde você vai apostar suas fichas e sempre sair no prejuízo. uhum, uhum, Porque, como eu disse aí, né, o silêncio às vezes é um diálogo. Né? Às vezes o outro ficar omisso na relação também é um diálogo. Né? Eu estou dizendo, uhum. eu não quero investir nessa relação. Eu só quero que você faça o investimento. Eu só vou retirar os fundos, né? Pensando aí em dinheiro. Né? Você deposita É, dinheiro, eu tiro dinheiro. e você saber que se você continuar nesse movimento, vai quebrar, vai falir, Uhum. né? Mas acho que esse assunto, essa história do silêncio aí, tem esse silêncio, né? Que acho que é legal a gente falar também, que é o silêncio desse outro que não quer investir, e que é diferente do silêncio do tempo, do silenciar, né? Que a gente fala também, que é o lugar do conhecer, e que para a gente se conhecer, a gente precisa estar em silêncio mesmo. E que às vezes Sim, a gente tem tantos barulhos, tantos estímulos na sua semana ou no próprio ambiente que você convive, que você não consegue parar e ficar quieto ali, sem silêncio, sem ruído, sem televisão, sem celular, sem estímulo nenhum, para você ouvir os seus barulhos internos, para você ouvir o que está lá dentro, né? E ir reconhecendo qual é a sua sensação, e reconhecendo o que aquilo, aquele diálogo, aquela situação que está acontecendo, aquele conflito que está acontecendo na relação, está provocando em você. Né? nós temos muito diálogo interno, né? A gente conversa consigo o tempo todo. É Uhum. extremamente importante que a gente pare para ouvir a nossa conversa interna, É. né? Pare Porque para se conhecer. só assim a gente se conhece, né? Os meus Isso. barulhos são E aí, diferentes dos seus. isso. Exato. E aí, a Lu tá falando aqui um pouquinho, né? Acho que a dificuldade são os possíveis questionamentos, né? Então, pode ter um lado muito rico do questionamento do outro,
Porque o questionamento do outro faz a gente se conhecer. Porém, para que a gente se conheça, a gente precisa silenciar. A gente precisa se Uhum. perguntar, a gente precisa conversar com nós mesmos, né? Por isso que o diálogo muitas vezes é difícil, porque eu deveria conversar com o outro quando eu já tenho aquilo um pouco elaborado, né? É meio como você ir numa reunião de negócios, né? Você não vai numa reunião de negócios assim, de sopetão, né? Não pensei em nada, não preparei nada, nem sei do que vai ser falado, né? A gente habitualmente se prepara um pouco para ir para uma reunião de negócios, né? Dialogar com Uhum. o outro é mais ou menos parecido com isso. E não é que a gente está dizendo isso, né, trazendo essa ideia da reunião de negócio, que seja um negócio formal. Bom, então agora nós vamos conversar sobre a nossa relação. Eu trouxe aqui alguns pontos, algumas pautas, né, para a gente discutir. Não é Uma nesse pauta. sentido, né? Não é nesse sentido, mas é no sentido de que muitas vezes esses diálogos internos já começam. Você começa a elaborar, a entender, a perceber o que você gostaria de conversar, você vai se organizando, você vai percebendo seus sentimentos, você vai percebendo seu pensamento. Muitas vezes é importante escrever. E se para você, né, é difícil esse lugar de conversar com o outro, bom, nós vamos conversar agora sobre esse assunto que é muito importante. Vá mesmo com um bloquinho nessa conversa, para que o outro vá dizendo, você vai anotando, você vai ouvindo, você vai anotando o que você gostaria de dizer, o que você pensou sobre aquilo, deixa o outro falar, ouve. Porque essa história do ouvir é uma das coisas mais importantes também. Faz parte do diálogo, faz parte do kit de sobrevivência da relação. Então, vai ouvindo o que o outro está dizendo e vai percebendo o que está provocando em você. Vai anotando. Né? Vai anotando ali. Porque às vezes, muitas vezes, os conflitos que vêm na relação vêm por esse lugar de, bom, eu tenho que dar o contra-ataque agora. Eu tenho que dar o contra-ataque agora, eu tenho que me defender. E aí você deixa de ter esse tempo de assimilar o que o outro está dizendo, de perceber o que você está sentindo. Você já quer cortar, interromper a fala do outro, o outro já fica irritadíssimo, porque você cortou o raciocínio dele, ele já não sabe mais o que ele estava falando, ele estava indo para um lado, aí ele começa a ir para outro, ele desenterra umas coisas lá de 5 anos atrás, né? Então, Vira um caos. vira um caos, vira uma grande bagunça, né? Que na verdade é para ser um momento de organização e pode acabar indo para uma confusão mesmo. Então, vai escrevendo, vai tomando o seu tempo, vai tomando nota ali mesmo, olhando para aquilo que está sendo falado, percebendo e ouvindo o outro e saber que você vai ter o seu tempo de Isso. dizer também. Exato. O que eu percebo é que a gente, né, na nossa sociedade contemporânea extremamente competitiva, as pessoas muitas vezes acham que dialogar também é competir. Então eu preciso dar a última palavra, eu preciso estar com a razão, eu preciso estar certo. E aí a relação deixa de ser uma via de duas mãos e passa a ser uma via de mão única. Né? Eu quero falar, eu quero que as coisas sejam do meu jeito. E aí esse momento de dialogar é um momento de se acalmar, de se aquietar e de cooperar. A gente coopera Uhum. para que o outro entenda, a gente tenta se colocar no lugar do outro, o outro coopera para que a gente compreenda, o outro tenta estar um pouco no nosso lugar, e aí a gente constrói a relação amor, cuidado é isso, né? Não é competição, não é imposição, né? Não é esse lugar da briga, mas é um lugar do diálogo, de expor, de respeitar, de dar um tempo. É, E uma. porque, porque uma relação é um time, né? Uhum. É um time. Para o time funcionar bem, precisa, precisa exatamente Jogar disso. Acho que a junto. gente joga junto, cada um saber que tem a sua função, que a sua função é extremamente importante para completar a função do outro, Isso. e que vocês estão juntos nessa, vocês não estão para destruir ali. Ninguém. Você não quer fazer gol contra, né? Vocês querem fazer os Não! dois gols a favor. Vocês estão numa relação para isso, para construir, para ter objetivos e chegar ali, alcançar os objetivos de vocês, mas não para ir se desconstruindo o tempo inteiro, né? E destruindo a relação. Então É é um isso. time mesmo. Bom, eu acho que, né, a minha fala para finalizar aqui, eu lembrei um pouco daquela série do Amazon Prime lá do Porchat chamada Homens, né? E lá Uhum. tem um capítulo que
Ele fala tudo o que ele tem vontade de falar. Ele tá saindo com uma moça, namorando a moça, e de repente dá uma ideia na cabeça dele. Ele fala, eu vou contar tudo, eu vou falar tudo. E aí ele fala um monte de coisa que não era para falar, né? E aí depois aparece o que ele realmente fez. Então quem tiver a oportunidade de assistir, eu acho que é uma série bem interessante falando sobre relacionamentos. Então assim, claro, existem coisas que é importante que a gente silencie, né? Não, realmente, não é tudo que se deve falar, principalmente aquilo que pertence à minha intimidade, que pertence ao meu eu, né? Aquilo que vai machucar o outro, que não vai construir. Então, tudo tem limites. Porém, o silêncio tem limite, o diálogo tem limite, toda relação tem limite. A questão é perceber o que essa relação suporta, qual é a profundidade que essa relação suporta, né? Como é que eu posso ir um pouco mais, como é que eu posso me expor um pouco mais, como é que eu posso permitir que o outro se exponha um pouco mais, desde que eu sinta que essa relação é cuidadosa, é segura para as duas partes. Não sei se você Sim, concorda com o que eu estou dizendo. claro, concordo. Porque é uma coisa que a gente fala muito, né? Que tem, a gente sempre fala que no relacionamento é o território do nós, mas que para ter o território do nós tem o território do eu e tem o território do outro. E tem desejos que pertencem só ao território, né, do eu, assim como tem desejos, pensamentos, necessidades que é só do outro ali, né? E tem o do nós. Então, tem que estar muito bem organizado esses espaços, esses territórios, e é por isso que existe o diálogo, para a gente ir clareando os limites desses territórios aí e não invadir, E, e não ultrapassar. isso, e clareando aquilo que é do nós, né? O que é referente ao Uhum, nós precisa ficar claro, né? E às uhum. vezes clarear isso é falar até onde é o seu limite e o outro dizer até onde é o limite do outro. Isso aí. Não sei se ficou claro para vocês, espero que sim, né? Se não tiver, manda lá recado na caixinha, a gente sempre deixa a caixinha lá para vocês escreverem. Se não couber na caixinha, manda um inbox para nós, acompanha no Telegram, a gente conversa um pouco. Vou ver se eu compartilho lá no Telegram esse texto que a Laís citou, que eu falando um pouco sobre a mudança do começo e depois do relacionamento, um texto bonitinho. Então, Uhum. espero que a gente tenha contribuído, tenha somado um pouco para vocês. Se quiserem, compartilhe essa live com pessoas que vocês acham que possam se beneficiar, né? Muito obrigado de vocês estarem aqui e fiquem com o meu caloroso abraço. Muito Existiu bem, coisa pessoal. mais linda, Coisa mais vai linda. entender. Então, obrigada por estar aqui com a gente, estarem aqui com a gente, né? Sempre construindo, dialogando, né? Isso é muito bom. A gente construindo juntos. E então, esperamos vocês semana que vem. E, Isso. como a Tá falou, né? Dúvidas, questionamentos, quiser compartilhar alguma coisa, tem a caixinha, tem os directs, manda pra gente que a gente vai adorar saber aí como é que tá chegando Essas essa informações, comunicação, né? essas informações até vocês. Exato. A Tá gente bem? adora quando vocês participam, tanto aqui na live quanto no Instagram depois, nas caixinhas, nas lives. Acompanhe a gente. Muito obrigada por vocês estarem aí. Uma boa noite, até semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau. Até semana que vem.